E nós lemos aqui dois textos, justamente para expressar a ótica divina acerca deste relacionamento de pais com filhos, de filhos com seus pais, visando Deus, o cuidado, o crescimento, visando uma vida consolidada, forte, coesa, em um relacionamento entre pais e filhos. Vida esta que ao longo dos anos vem se perdendo, vem enfraquecendo, vem se quebrando. E o propósito de Deus de nos dar estes conselhos é para que nós venhamos manter uma aliança inquebrável. E é sobre isso que eu quero falar, sobre pais e filhos em uma aliança inquebrável. Essa aliança, ela não pode jamais ser diluída, ser desfeita, quer por conta de uma atitude paterna ou materna, ou quer por conta de uma atitude do filho, seja ele moço, sexo masculino, seja ele mulher, do sexo feminino. O Evangelho de Lucas retrata uma história no capítulo 15. Jesus destaca a figura de um pai e de seus filhos. É interessante notar que Jesus não dedicou os evangelhos, assuntos, mensagens acerca de família em uma forma sistemática. No entanto, ele estabelece princípios e valores que servem para nortear qualquer família. E a Bíblia inteira, se você observar, destaca em alguns momentos famílias, e são destacadas não por serem perfeitas, se destacam por serem imperfeitas. Porque eu falo isso para que não se estabeleça a ideia de que a grama do vizinho sempre é mais verde, sempre é melhor, que a família de Beltrano, eu deveria ter nascido, era de lá que eu deveria ter vindo. E na verdade, toda família tem os seus dilemas, tem os seus conflitos. Não existe família perfeita. A família de Jacó não era perfeita, a família de José não era perfeita, a família de Davi não era perfeita, a família de Eli, a família de Samuel, ambos homens de Deus, porém não tiveram famílias perfeitas, porque na verdade Deus não busca na família perfeição. Deus busca na família obrigação com as responsabilidades em atentar para os princípios que Ele estabeleceu, buscando sempre o bem comum. E ainda que essa perfeição não seja alcançada, os princípios e os valores precisam ser observados, porque o resultado sempre é positivo. E é claro que tudo que fica para trás, na primeira aliança, fica para nós como exemplo, e exemplos a seguir, e exemplos a não seguir, exemplos para se fazer, e exemplos para não se fazer. E o texto de 1 Coríntios 10 e 11, que aponta para a história, a peregrinação do povo de Israel desde o Egito até a entrada de Canaã, Paulo, ao mencionar esse texto, chama a atenção dos ouvintes e da igreja que iria receber a mensagem, dizendo que todas aquelas coisas ficaram para nós como exemplos, como figuras, e exemplos a seguir e exemplos a não seguir. E todas as vezes que um pai, ele quer educar, quer orientar, quer aconselhar um filho, geralmente ele sempre usa um exemplo, ele traz uma referência. E é claro, nem sempre as pessoas que deveriam sentar para ouvir faz isso. E eu gostaria justamente de chamar a atenção agora, daqui para frente, dos filhos como um todo, até porque aqui nós temos pais
temos filhos, mas nem todos são pais. No entanto, todos são filhos. Todos nós aqui somos filhos, seja no que diz respeito à nossa vida no âmbito terreno, horizontal, ou no âmbito vertical, no nosso relacionamento com pessoas aqui embaixo e no nosso relacionamento com Deus que está em cima, que é Pai sobre todos nós. Olhando por este prisma, eu chamo a atenção de vocês para o texto do Evangelho segundo Lucas, que é que quando Jesus vai ilustrar a história de um pai que possui 2 filhos, e pense num pai bacana, pense num pai maravilhoso, um pai 10, 1000, pensa num pai extraordinário. E mesmo sendo tão extraordinário, mesmo sendo bacana, mesmo não sendo chato, como muitas vezes nós costumamos chamar o pai e a mãe, ele, com todas essas características maravilhosas, não conseguiu do filho o resultado que esperava ter. E ele em casa, certo dia, recebe o filho mais moço, que está entediado com o ambiente, está entediado com o relacionamento, e ele está prestes a romper uma aliança, quebrar uma aliança de amor, de respeito, de carinho, de cumplicidade, de parceria, de amizade. E ele se aproxima do pai e faz um pedido. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse primeiro ponto. Em uma aliança paterna, em uma aliança entre filhos e pais, não se deve existir, dentro desse relacionamento, a cultura apenas do pedir, do se aproximar um do outro apenas para pedir. Já percebeu que nós, por exemplo, como filhos, geralmente se aproximamos do pai só para pedir? Alguma vez você já reparou que você dificilmente se aproxima para entregar, para oferecer, para doar alguma coisa, para agradá-lo de algum modo? E se agrada às vezes de algum modo, por trás é um pedido. E não é esta a relação, a atitude que Deus espera de nós como seus filhos, e não é essa atitude que Deus espera de nós como filhos de quem quer que sejam os pais. Não dá para se manter um vínculo sólido vivendo apenas de pedir, pedir e pedir. Será possível que nós não conseguimos se aproximar para dar, para oferecer alguma coisa? Olhando no ambiente espiritual, o que Deus espera de nós quando saímos do nosso lar, da nossa casa, é chegar num culto como este, nesta casa cheia, bonita como está, e não se preocupar em pedir a Deus alguma coisa, mas oferecer-lhe alguma coisa. E já pensou se nós saíssemos de casa para vir até aqui só para oferecer a Deus alguma coisa? Como é que não seria este culto? O culto seria completamente diferente, porque na medida que você oferece, o Pai tem prazer em lhe dar, ainda que você não peça. Do mesmo modo, ao se aproximar do Pai no contexto terreno, se aproxime para oferecer, para servir, para ser útil, para trabalhar, para ser íntimo, para ser amoroso, para ser cuidadoso. Eu procuro ensinar meus filhos a tomar bênção todos os dias ao deitar e tomar pela manhã. Eu ensino a eles beijar a mim e a sua mãe todos os dias. E eu penso que é isso que todo filho precisa fazer.